Portugal pode estar muito perto de ter a pandemia mais controlada dentro de uma semana. Os especialistas apontam como número decisivo os 60 casos por 100 mil habitantes. Os peritos reunidos hoje defenderam um desconfinamento faseado e que num primeiro momento deverá ser feito de forma igual em todo o país. Assim, a abertura das escolas deverá começar apenas pelas creches. O trabalho em locais comuns reabre, mas atenção, sem contacto com o público. Regressam também as vendas ao postigo 2 semanas depois da primeira fase. Haverá então uma nova reavaliação para verificar se há ou não condições para prosseguir com este plano de desconfinamento. Nos planos para o desconfinamento há um objetivo que põe todos os especialistas de acordo e um número-chave para dar os primeiros passos. O nosso target seria assegurar que a taxa de incidência acumulada a 14 dias estivesse abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes. O país tem neste momento cerca de 120 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissão mais baixo da Europa. A tendência de descida abrandou nos últimos dias e Baltasar Nunes defende que para já se mantenha tudo como está. Aponta para o início da próxima semana para resultados mais consistentes e um possível alívio das medidas. Olhando para o futuro, verificamos que a tendência é decrescente, que a 15 de março, como podemos ver, já estamos provavelmente numa situação muito perto dos 60 casos por 100 mil habitantes e que também a 15 de março também já estamos muito perto da taxa de ocupação desejada para as unidades de cuidados intensivos. E sobre os planos para o futuro, Raquel Duarte, da Administração Regional de Saúde do Norte, delineou as linhas de atuação. O desconfinamento deve começar pelos locais de trabalho onde não haja contacto com o público e pelo setor escolar, com medidas iguais para todo o país. Se nós abrirmos no nível 4, abriremos com o pré-escolar e o infantil. A avaliação passado 2 semanas, com manutenção ou redução do nível de risco, poderá permitir-nos passar para o nível 3 com a abertura do primeiro ciclo, segundo ciclo e por aí adiante. A proposta tem 5 níveis de risco. O desconfinamento começa no nível 4, que permite apenas a venda a postigo. Alterações na restauração só aparecem no nível 3. No nível 3 já é possível o serviço de esplanada, desde que seja cumprido o distanciamento social e o uso de máscara, exceto no momento da refeição, havendo um limite máximo de pessoas à volta da mesa de 4. Este último exemplo, que é o convívio familiar, no nível 4, ainda limitado ao agregado familiar, mas no nível 3 já sendo possível que haja a associação do agregado familiar a outras 6 pessoas, mas do seu conjunto sociofamiliar. O desconfinamento vai sendo avaliado de 15 em 15 dias. Os especialistas recomendam o desfazamento de horários em todos os níveis de risco, porque não pode haver horas de ponta. O recolher obrigatório deverá manter-se até ao nível 2, altura em que o país terá 30 infectados por 100 mil habitantes. O Primeiro-Ministro diz que o Governo tem agora uma base científica mais sólida para uma decisão política sobre o desconfinamento, que deverá ser anunciada quinta-feira. Portugal não tem, neste momento, então, nenhum concelho em risco extremo, o mais grave da pandemia. O mapa de risco mostra, então, isto, que no nível muito elevado, que está aqui representado a laranja, há apenas 8 concelhos, 2 estão ali, na Madeira. No nível elevado, a amarelo, há 27 municípios. Isto é, menos 69 do que víamos no mapa de há 7 dias. No risco moderado, ou seja, menos de 240 casos por 100 mil habitantes, estão agora todos os restantes 273 concelhos do país. Na área metropolitana de Lisboa, apenas 3 municípios estão em risco elevado, são eles o Montijo, Palmela e também Sesimbra. Todos os outros 15 concelhos estão no nível moderado. Apesar disso, a Ministra da Saúde deixa um alerta para 3 ameaças que ainda podem parar sobre o nosso desconfinamento. António Costa ouviu os especialistas e logo a seguir assumiu no Twitter que ficou com uma base mais sólida para decidir sobre o desconfinamento. Foi apresentado no Infarmed um conjunto de critérios e uma base científica mais sólida que permitirá mapear decisões para o desconfinamento e para monitorização futura. Agradeço aos especialistas o trabalho realizado, contribuindo para uma decisão política mais sustentada.
A decisão está marcada para quinta-feira, o dia em que o Governo vai anunciar o plano para o desconfinamento. A Ministra da Saúde recusou revelar se a abertura do país pode começar com o regresso à escola já na próxima semana das crianças dos primeiros níveis de escolaridade. Quanto às datas e aos momentos, se repararem, nenhuma das apresentações que hoje aqui foi realizada apresentou para datas precisas, apresentaram isso sim para níveis específicos de atuação face à situação do nosso contexto. E, portanto, agora face a isto, o Conselho de Ministros vai reunir na quinta-feira e apreciar. A Ministra alerta ainda que há 3 ameaças que impõem um rumo de prudência para o desconfinamento. A questão do risco de transmissão efetivo estar a subir ligeiramente, a questão das variantes continuar a constituir um sinal que nos obriga a um bom acompanhamento e a questão do índice de confinamento se ter alterado, não obstante o contexto legal ser o mesmo. A Ministra mostrou-se ainda preocupada por a Europa estar a registar um novo aumento de casos. Vamos então ao retrato da pandemia de hoje. Portugal não tinha um número tão baixo de novos casos de Covid-19 desde há 6 meses. Hoje registaram-se mais 365 infectados. É este o gráfico. Valor mais baixo só ali, a 7 de setembro, na altura, com 249 infectados. Nas últimas 24 horas morreram, no entanto, mais 25 pessoas. É também o número mais baixo desde o final de outubro. Estão internadas nesta altura 1.403, 342 permanecem nos cuidados intensivos. A variante do Reino Unido está na origem de 65% dos casos de Covid-19 em Portugal. Só na última semana cresceu 20%. Quanto às variantes da África do Sul ou Brasil, a situação está agora controlada em Portugal. Conclusões apresentadas na reunião de hoje do Infarmed, onde foi deixado o alerta para que os aeroportos e as fronteiras terrestres sejam agora mais fiscalizados. Está associada ao Reino Unido e só na última semana cresceu cerca de 20% entre nós. Esta variante já explica 65% dos casos de Covid. A projeção do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, até estava correta, mas foi atingida um pouco mais tarde. Apenas este domingo, semana 9, obtivemos estes tais 65% que prevíamos ter atingido já há 3 semanas atrás. Isto, naturalmente, como resultado da medida de confinamento, houve de facto um desvio muito grande e bom à projeção que tínhamos feito. Outras variantes continuam a gerar muita preocupação e estão associadas a eventuais falhas vacinais. A da África do Sul conta 12 casos identificados em Portugal. Reino Unido ou Bélgica, por exemplo, já ultrapassaram os 200 casos. A variante Manaus, no Brasil, registra 11 casos em Portugal. Bélgica identificou mais de 20, Itália mais de 40. Todos estes casos são reportados de imediato à Direção-Geral de Saúde, que contacta as unidades de saúde locais e sabemos que tem sido feito o rastreio de contactos pelas entidades de saúde pública de uma forma imediata e, pelo que me foi dado a conhecer, está tudo perfeitamente controlado. A maior parte dos casos, aliás, já tiveram alta e são poucos ainda os que estão em confinamento. E quando se fala de novo em desconfinar, o investigador avisa que, tal como aconteceu no início da pandemia, em março, abril, poucas pessoas e uma única variante podem provocar um efeito devastador. E deixa outra reflexão. Eu aqui sugiro uma atenção redobrada durante todo o processo de desconfinamento e nesta próxima era para com os países que estejam um pouco mais desleixados ao nível de monitorização de variantes de interesse clínico e epidemiológico. Estou a falar, naturalmente, ao controle dos aeroportos e controle das fronteiras terrestres também. Adverte que os testes rápidos não permitem a monitorização das variantes e espera que a testagem PCR prossiga com níveis até superiores aos atuais. Só este mês o Instituto recebeu cerca de 1.100 amostras da Rede Nacional de Laboratórios. No telejornal, como é habitual, o infecciologista António Silva Graça. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Hoje a pergunta que fazemos depois de ouvir isto é: na próxima semana, poderemos mesmo começar a desconfinar em Portugal? Nós percebemos que estamos na 7ª semana deste confinamento e com a evolução que tem
existido relativamente àqueles indicadores que têm sido a nossa preocupação, eu penso que é a altura de dar um sinal de que alguma coisa deve mudar. No entanto, a minha opinião é que devemos mudar muito pouco, porque é indiscutível que vai ter que ficar quase tudo na mesma. Isto significa o quê? O que é que significa mudar muito pouco? Na minha opinião, significa mudar a nível daquilo que tem sido a nossa preocupação e foi, digamos, a atividade que, digamos, confinámos mais tarde, as atividades escolares. Nomeadamente, fala-se no retorno à atividade do pré-escolar. Eu não sei se não poderíamos ser um bocadinho mais ambiciosos e incluir o primeiro ciclo do ensino básico. De qualquer dos modos, eu penso que isto não significa, e é muito importante que se transmita isto à população, isto não é desconfinar. Portanto, isto é apenas mudar algo muito pouco na atividade que nos preocupa mais, que é a atividade escolar dos mais pequenos, mas, naturalmente, eu penso que há que reforçar aqui outras coisas. Há que reforçar, naturalmente, porque os últimos tempos têm-nos também mostrado que as pessoas têm mudado um bocadinho a sua atitude. Há que reforçar a necessidade de manter o teletrabalho. Eu penso que não se deve aliviar neste campo. Convém comparar o que foi o teletrabalho no primeiro confinamento, em março, abril do ano passado, em que estiveram confinadas 23% em teletrabalho, 23% das atividades. E agora, no final do ano, quando se retoma, e agora estamos novamente, não temos ainda valores, mas percebemos que neste confinamento que começou no final do ano passado, estava metade das pessoas em teletrabalho. Mas há aí um problema que é o problema também económico, claro que temos que olhar para a segurança. Isso quer dizer não abrir restaurantes, não abrir salas de espetáculo, não abrir comércio em geral. É isso que devemos manter? É isso que deve ficar tudo mesmo? Na minha opinião, é isto que significa mudar muito pouco. E, portanto, mudar muito pouco é manter essa situação. E estamos a falar da próxima semana. É indiscutível que tem que haver aqui, digamos, um desconfinamento quando ele acontecer, não é? Não seria já que isso deve acontecer, mas quando ele acontecer ele tem que ser faseado. Já percebemos que estamos todos de acordo. E percebemos que, em relação a isso, há atividades que provavelmente, mesmo que nos custe admitir, vão ter que ser as últimas a poder ser reabertas. E isso, as últimas é quando? Será depois da Páscoa? É apontado muitas vezes a Páscoa como aquela grande barreira. Não sei se por critério científico, se por receio de que aconteça o que aconteceu no Natal. Talvez por critério científico, embora convém também aí perceber que se iniciarmos já o processo, podemos acompanhá-lo e, digamos, ir fazendo a sua avaliação contínua. Eu parece-me que deveria logo ser estabelecido, digamos, um faseamento e que este faseamento deveria ser alvo de avaliação repetida para perceber se alguma coisa tem que ser suspensa no planeamento que foi previsto. Mas não parece que a Páscoa seja, digamos, um momento crítico ou que seja, digamos, algo de diferente no nosso planeamento. Já percebemos aquilo que aconteceu no Natal e acho que naturalmente temos que aprender um pouco com aquilo que foi a nossa experiência recente. Mas quando fala nesse planeamento, até para as pessoas poderem começar a planear a sua vida, quer dizer o quê? Começarmos com as escolas na próxima semana, uma semana depois com algum comércio e o resto, estou a falar dos restaurantes e da cultura, para quando? Daqui a um mês? Provavelmente daqui a 2 meses? Terá que ser depois, não tão tarde, claramente. Penso que há outra coisa que temos que perceber, é que vamos recomeçar com as escolas, mas não podemos esquecer, isto é fundamental, que há atitudes que também têm que ser diferentes, nomeadamente a testagem. Estamos a falar da testagem do pessoal docente e não docente, e não devemos esquecer aquilo que foi uma referência recente da Sra. Ministra da Saúde, que era equacionar, efetivamente, a vacinação com prioridade do pessoal que trabalha nas escolas, docente e não docente. Isso era naturalmente importante. As outras atividades, eu creio que há uma atividade que é sempre uma preocupação constante, que é a restauração. Mas nós percebemos isto, faço até referência a estudos recentes de outros países, em que claramente foi estudada essa situação de reabertura da restauração no interior. Portanto, a restauração no exterior é uma situação diferente, mas percebeu-se que à volta de 30, 40 dias depois havia claramente um acréscimo do contágio na comunidade quando a restauração no interior é retomada. Portanto, percebemos que provavelmente não poderá ser das atividades que irá recomeçar mais cedo, a menos que o tempo nos ajude e que realmente seja possível a restauração no exterior, e aí sim teremos naturalmente uma antecipação do retorno dessa atividade. Dr. António Silva Graça, vamos então guardar pelo plano e cá estará para o explicar. Obrigado, boa noite.
Os partidos querem saber mais sobre este plano de desconfinamento que o Governo vai apresentar na quinta-feira. Depois da sessão de hoje no Infarmed, pedem agora uma aposta forte na testagem, apontam também o dedo ao calendário escolhido pelo Executivo. Há 15 dias... Ouviram os partidos, aguardam pela decisão do Governo. Para o PSD, há condições para desconfinar já para a semana, mas por regiões. Até numa lógica de ensaio, de balão de ensaio, para ver como corre essa abertura, mais uma vez, defendemos que deve ser de base regional, deve ser com base em indicadores claros. Com restrições de forma faseada e com testes em massa à população. 1 mês e meio de confinamento duro e o Governo parece estar a desperdiçar todo esse tempo e todo esse sacrifício ao não implementar novas estratégias e novas medidas. O que o país precisa é dinamizar a atividade económica, garantidas todas as condições de segurança dos trabalhadores. Todos os partidos entendem que chegou a hora de desconfinar. Um desconfinamento cauteloso, rigoroso, para que não possamos perder todo o trabalho que já conquistámos até agora. Mas há quem aponte o dedo ao calendário do Governo. É urgente que o Governo apresente uma estratégia clara, objetiva, perceptível por todos, para regressar de forma faseada à normalidade. É com alguma relutância que verificamos um espaço tão curto de tempo para anunciar o desconfinamento, mas esperamos que seja feito com contrapeso e medida. Para que as regras de desconfinamento possam ser respeitadas por todos. Estamos a 3 dias do anúncio do plano de desconfinamento e agora que o Governo vai tentar compatibilizar a informação técnica? Isto para mim não faz sentido nenhum. O que não vai continuar a ser possível é termos tudo fechado durante mais não sei quanto tempo. Dia 11 fica a conhecer-se a decisão do Executivo. Na véspera, os partidos vão a Belém dizer o que pensam ao Presidente da República. Depois dos apelos feitos por esta jovem nas redes sociais, 7 doentes com fibrose quística vão agora receber um medicamento que lhes pode salvar a vida. Um juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro anulou todas as condenações de Lula da Silva relativas ao chamado processo Lava Jato, repôs assim os direitos políticos do antigo presidente brasileiro. O juiz declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná em processos sobre bens imobiliários que os procuradores alegam terem sido dados como suborno. O juiz considera que Lula da Silva deve voltar a ser julgado no Tribunal Federal de Brasília. A decisão ainda tem que ser votada no plenário dos juízes. A reposição dos direitos políticos a Lula da Silva, se acontecer, pode permitir a candidatura nas próximas eleições presidenciais que estão agendadas para 2022. Pode acreditar que eu estou com mais disposição de lutar neste país. Caiu por terra o acordo proposto pelo governo à Ground Force. O acionista maioritário tem as ações penhoradas num outro negócio. Não pode assim entregá-las à TAP como garantia. O Ministério das Infraestruturas afasta a nacionalização da empresa. Os funcionários temem, por isso, despedimentos. É a 4ª manifestação, mas o pedido agora é outro. Isto começou por ser um atraso nos salários. Neste momento, podemos dizer que estamos em luta pela nossa empresa e pelos nossos postos de trabalho. Até esta manhã, a solução parecia uma: a TAP colocar mais dinheiro na empresa com uma garantia: ações do acionista privado. Mas tudo muda quando chega a notícia de que o acionista maioritário, Alfredo Casemiro, tem afinal ações penhoradas num outro negócio. Logo, não pode entregá-las como garantia. Importa agora saber, porque fomos todos surpreendidos, onde estão essas ações do Sr. Alfredo Casemiro, por que valor é que foram, digamos, penhoradas, quem é que as tem. Dúvidas dos funcionários e da TAP. A RTP sabe que a companhia aérea enviou uma carta a Alfredo Casemiro a pedir esclarecimentos sobre as ações penhoradas. Onde estão, quem as tem. Sem ações não há dinheiro, nem da TAP, nem do empréstimo de 30 milhões. Os trabalhadores temem agora despedimentos, caso a empresa fique nas mãos do governo. Sabemos perfeitamente que atrás de uma nacionalização normalmente vem reestruturações. Não queremos mais uma do que outra, queremos a solução que permita pôr a empresa a funcionar.
Se é a reprivatização ou outro acionista privado, resolve o problema, seja. É a nacionalização, seja. Queremos é que alguém faça alguma coisa já. O Governo garante que nacionalizar a empresa é a última solução em cima da mesa. PCP, PS, PAN ouviram a Comissão de Trabalhadores, Bloco de Esquerda também, e quer que a administração da Ground Force, funcionários e ministro Pedro Nuno Santos sejam ouvidos no Parlamento. Esta segunda-feira houve uma reunião entre o Ministério e representantes dos trabalhadores. A Comissão fala de uma mão cheia de nada. Até agora, parte dos salários não foi paga, mas desta vez com uma nova dúvida no horizonte. Quem pagará os próximos que estão para vir? Trabalhadoras de limpeza dos aviões do aeroporto de Lisboa e Faro manifestaram-se em Lisboa contra mais um despedimento coletivo. Além dos despedimentos agora anunciados, estão trabalhadores que estão há 3 meses já sem receber salário. Quase há 3 anos na empresa, Andreia Lemos diz que nunca foi bem tratada. Quando estive grávida, fui obrigada a fazer 10 horas de trabalho. Na amamentação, queriam que eu entrasse às 6 da manhã, coisa que não é permitido por lei. Viva a luta de todos os trabalhadores! Andreia e as restantes 46 funcionárias da limpeza da Spitfire, empresa que limpa os aviões no aeroporto de Lisboa e Faro, estão à espera que seja pago o salário do mês de janeiro, fevereiro e o subsídio de Natal do ano passado. Foi também declarado na Segurança Social o ordenado de janeiro e fevereiro, coisa que nós não recebemos. Basta irmos buscar um extrato ao banco e está lá, não recebemos transferência nenhuma, de nada, nem um cêntimo. Eu tenho um filho com quase 2 anos, tenho as minhas colegas com filhos, contas para pagar em atraso, o meu marido desempregado. Foram questionados por mim diretamente, diz que não tinham uma árvore que abanasse e o dinheiro caísse. Ainda assim garantem que não vão desistir. A manifestação assinala também o Dia Internacional da Mulher. A secretária-geral da CGTP lembra que, em Portugal, as mulheres ganham, em média, menos 15% que os homens. As mulheres são as primeiras a ser despedidas, são as que são em maior número a receber o salário mínimo nacional, são aquelas que têm os contratos não permanentes, os vínculos precários. Agora, no quadro epidémico, foram das primeiras a ser despedidas quando as empresas começaram a despedir trabalhadores com vínculos precários. A CGTP quer que estas diferenças acabem e para isso iniciou esta segunda-feira a Semana da Igualdade, com mais de 900 iniciativas por todo o país. Os pilotos da TAP acusam a empresa de comportamento arrogante e intimidatório no programa de saídas voluntárias. Garantem que se o programa correr mal, a culpa é exclusivamente da TAP. Os trabalhadores pedem por isso o prolongamento do prazo de adesão às medidas voluntárias. 14 de março é o prazo dado pela TAP para os trabalhadores aderirem às medidas voluntárias. Ainda há prazo e tempo para a TAP rever esse prazo. Portanto, estamos a aguardar que seja possível, pelo menos por mais 8 dias, ou até mesmo ao final do mês, a TAP estender o prazo que estipulou para a resposta das medidas voluntárias. A TAP pôs em marcha um programa de saídas voluntárias para evitar despedimentos, uma vez que há cerca de 800 trabalhadores em excesso na companhia. Entre as medidas estão rescisões amigáveis, trabalho em part-time, licenças sem vencimento, reformas antecipadas e pré-reformas. É este ponto que tem levantado problemas. Para saberem ao certo quanto ficarão a receber na reforma, os trabalhadores da TAP precisam de fazer as contas com a Segurança Social. Há aqui alguma confusão em relação às contas que os colegas têm estado a fazer, às marcações nas entrevistas junto da Segurança Social que são escassas e cujas vagas, também derivado deste tempo de pandemia, não são muitas, e esses são os maiores problemas que os tripulantes têm vindo aqui a enfrentar. Mas o sindicato dos pilotos vai mais longe e culpa a própria TAP, que acusa de comportamento arrogante e intimidatório. O SPAC não pode aceitar que os pilotos sejam intimidados com as propostas prepotentes da TAP, que passam pela impossibilidade de negociar as condições, de impor cláusulas contratuais inaceitáveis e de afastar a colaboração do sindicato em representação dos interesses coletivos. Os pilotos pedem que o prazo de adesão seja alargado até ao final do mês e, se isso não acontecer, haverá apenas um culpado. Se o programa de medidas voluntárias for um fracasso, a responsabilidade é da TAP.
Contactada pela RTP, a TAP não quis comentar o comunicado do Sindicato dos Pilotos e também o Ministério das Infraestruturas não respondeu sobre um eventual alargamento do prazo de adesão. A empresa Eurest vai avançar com o despedimento coletivo de 146 trabalhadores. A Eurest explora cantinas, refeitórios e outros negócios do setor. Pertence ao grupo inglês Compass. A empresa diz que os trabalhadores a dispensar estão afetos a empresas que fecharam e que não se sabe se irão reabrir e que pertencem a unidades que reduziram radicalmente o número de refeições e a áreas de negócio que já foram encerradas. A empresa já tinha feito um despedimento coletivo de 116 trabalhadores. O número total de dispensados sobe agora assim para 262. A quase totalidade são mulheres. São notícias de despedimentos neste Dia Internacional da Mulher, em que devemos olhar para as diferenças salariais que ainda persistem aqui em Portugal. Em média, o ordenado base dos homens que trabalham por conta de outrem é 1.034 euros por mês. Se olharmos para o das mulheres, é de apenas 886 euros. São números recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, em média, as empresas em Portugal pagam menos 14,4% às mulheres do que aos homens. É obviamente uma diferença relevante, mas ainda assim tem vindo a baixar nos últimos anos. Olhando para os anos mais recentes, começar por 2012, a diferença salarial entre homens e mulheres atingiu um pico de 18,5% precisamente ali, em 2012. É o primeiro ano do resgate da Troika. Nos anos seguintes, continua a descer, o fosso vai diminuindo e chega então aqui, onde estamos, 14,4% em 2020. Se olharmos para a Justiça, verificamos, no entanto, que já há mais mulheres do que homens magistrados, enquanto que nas forças de segurança os homens ainda continuam a ser 92% dos agentes de polícia. Gosto de tomar decisões, temos que decidir, podem ser boas, podem ser más, mas no momento temos que sempre decidir e normalmente temos sempre pouco tempo para decidir. Esta é mais uma operação de trânsito chefiada pela subcomissária Cátia Brás. Vamos então fazer o briefing. Vamos realizar aqui esta operação de fiscalização. Como já sabem, a nossa prioridade é a fiscalização nos termos do estado de emergência. Ser a única mulher é um cenário a que já se habituou. No curso de agentes, nós éramos 1000 alunos e havia cerca de 90 alunas femininas. No curso de formação de oficiais de polícia, éramos 25 e 9 eram mulheres. Comanda os 20 homens agentes da divisão de trânsito. Em outros tempos já houve atitudes inoportunas, mas foram diminuindo à medida que a autoridade cresceu. Na posição de comando é mais difícil ouvir esse tipo de comentários, porque a Polícia de Segurança Pública é uma estrutura, uma instituição hierarquizada. Então, como eu sou superior hierárquica dos agentes que estão aqui, eles têm sempre respeito e têm um código deontológico que devem seguir. Quando fui agente, fosse para deter alguém, se fosse para abordar, se tivesse que utilizar a força física, pensavam que se calhar que eu não tinha essa destreza e essa força física necessária para fazer, por exemplo, uma detenção. Portugal é dos países da União Europeia com menos mulheres nas polícias. Se virmos ao contrário, a percentagem de homens nas polícias tem sido sempre igual ou superior a 92%. Então isto é o trabalho que eu já despachei hoje. Nélia de Brito conseguiu o objetivo de se tornar juíza de direito tributário há 10 anos. Está na área de recuperação de processos pendentes em tribunal. Olhando para aqui, tenho processos que vão desde 2004 até 2012. As pessoas estão à espera de decisão há muito tempo e nós sentimos uma especial responsabilidade de dar resposta às necessidades das pessoas, dos cidadãos, das empresas que têm as suas situações em suspenso à espera das decisões. Em dia de audiência é dela o papel principal. É de louvar que as mulheres tenham sido admitidas nesta profissão, só lamento que o tenham sido tão tarde em Portugal, não é? Enquanto que no resto da Europa foi à volta dos anos 30, em Portugal, como todos sabemos, foi só depois da Revolução do 25 de Abril. Em 1991 não se chegava às 200 magistradas no país. Em 2019 eram quase 1.100. Hoje já há mais magistradas do que magistrados. Os dados revelados pela Pordata alargam-se também à organização das famílias.
O número de famílias monoparentais, ou seja, de um adulto a viver sozinho com crianças, aumentou. De 2005 a 2019, são mais 82 mil. Na grande maioria, o adulto é mulher. As mulheres têm, ao aumentarem os seus níveis de escolarização e ao emanciparem-se financeiramente, também consideram que é viável assumirem o ter filhos sozinhas. São números publicados no Dia Internacional da Mulher, com mudanças nos dois sentidos. PJ apreende mais de 4,5 milhões de doses de cocaína que estavam escondidas em garrafas de sumo de uva. É a primeira entrevista do príncipe Harry, da mulher, depois de abandonarem a família real britânica. Revelações de racismo, perseguições em Buckingham Palace e até pensamentos suicidas. Para ver já a seguir um breve intervalo, regressamos em cerca de 3 minutos. E se vivêssemos na praia?